Deus. Então, a gente está dentro de uma macrosérie que se chama O Caminho de Jesus. Amém? E nessa primeira parte da série, o grande tema era estar com Jesus. E foi falado sobre como que funciona esse encontro com Jesus. Sabemos que nos encontrar com Jesus é aquilo que muda toda a nossa história. Estar na presença de Deus, provarmos da sua presença, entendermos a importância de estar em Jesus. Através do silêncio da solitude, através da oração, através do descanso, através da leitura, da meditação na sua palavra. A gente caminhou por todas essas etapas entendendo a importância de estar com Jesus. Encontrar Jesus e ser dele, nos tornarmos participantes do corpo de Cristo, é algo que não é apenas adicionado à nossa vida. Não. Encontrar Jesus é aquilo que muda toda a nossa história. É aquilo que traz ressignificação para toda a nossa vida. Hoje nós iremos compreender então mais uma etapa sobre o que é caminhar com Jesus. Nessa trajetória com Cristo, mais importante do que meramente uma lista de regras ou de comportamentos que nós devamos seguir, Deus está interessado em formar em nós um alguém para ser. Quando Cristo faz o convite para nós estarmos com Ele e caminharmos nesse caminho com Ele, Ele nos chama à responsabilidade de nos tornarmos semelhantes a Ele. Imaginem comigo um lindo caminho mesmo. Nós nos encontramos com Cristo, nosso encontro com Cristo, aquilo que nos ligou a Ele, o dia que decidimos que não caminharíamos mais sozinhos, mas que agora caminharíamos com Ele. Nos encontramos com Ele, isso mudou a nossa história. Ele está agora ao nosso lado, caminhando esse caminho conosco da vida. Caminhamos esse caminho com Ele. Mas caminhar nesse caminho, percorrer esse caminho com Ele, Ele nos chama a essa responsabilidade. John Mark Comer vai falar o seguinte: se não estamos sendo formados intencionalmente por Jesus, então é muito provável que estejamos sendo formados de maneira não intencional por outro alguém ou por outra coisa. Então, nós somos seres humanos teorreferentes. O que quer dizer isso, Milka? Quer dizer que no princípio de todas as coisas, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, porque somos seres referentes, somos seres à imagem do próprio Deus e à semelhança do próprio Deus. Sempre iremos nos parecer e nos assemelhar a algo. Se não estamos amando ao Senhor de todo o nosso coração e tendo Ele como primazia em nossas vidas, então nos assemelharemos a qualquer outra coisa que não for o Senhor. Porque todo ser humano, ele foi criado para se assemelhar a algo. E aquilo, meu amado, que você dá primazia à sua vida, na sua vida, é aquilo que você se assemelha. Se você dá muita importância ao dinheiro, você se assemelha a uma pessoa gananciosa. Se você dá muita importância, eu tenho como primazia da sua vida relacionamentos, você vai ser uma pessoa dependente de relacionamentos. Porque aquilo que você dá importância de primazia na sua vida é aquilo que você se assemelha. Então eu queria fazer aqui uma grande introdução sobre a importância dessa série de ser como Jesus. Antes de entrar, propriamente dito, no tema da entrega e da rendição, ao qual nós aprendemos com Cristo, nós precisamos entender que ser como Jesus
é aceitar a responsabilidade a qual Ele nos convidou desde o princípio, a qual nós fomos incorporados ao seu corpo. Ele nos chama a essa responsabilidade. Caminhe comigo, esteja nesse caminho comigo, não se desviando em seu olhar, mas como Paulo fala, que ele tinha um alvo ao qual ele sempre estava com os seus olhos fixos. Então, neste caminho, temos que ter a percepção de que Ele está ao nosso lado e de que Ele é o mais importante de toda a nossa trajetória e de toda a nossa vida. Porque senão, facilmente nos desviaremos com as preocupações ou com tantas coisas que tentam roubar o nosso coração. Você que é cristão, meu amado irmão, você recebeu essa responsabilidade de não apenas caminhar com Cristo no caminho, mas de se parecer com Ele. Amém? Glória a Deus. Fala, eu recebi essa responsabilidade de me parecer com Cristo. Amém? E dentro desse caminho, a entrega e a redição completa é algo de suma importância. Porque não há como nós sermos e nos parecermos com Cristo se não possuímos uma disposição de rendição e de entrega completa. Agora vamos abrir na primeira versículo do dia, e por isso eu gostaria que vocês ficassem de pé. Foi uma grande introdução, né, amados? Mas agora vamos à nossa leitura. Romanos, no capítulo 8, versículo 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós entenderemos a importância, Pai, de estarmos com os nossos olhos fixos em Ti. Pai, que essa não seja uma manhã qualquer em nossas vidas, Pai, mas que essa manhã seja a manhã de encontro. Amanhã em que o Senhor nos encontre mais uma vez, que o Senhor nos encontre mais uma vez ao arrependimento, e que nós possamos mais uma vez consagrar as nossas vidas a Ti em entrega e em rendição completa. Que possamos, Senhor, nos comprometer a viver por Ti e para Ti, porque todas as coisas são para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. A gente vai analisar um pouquinho sobre o contexto de Romanos, antes de a gente entrar propriamente dito no texto. Em Romanos, Paulo escreve, à igreja de Roma. E dos capítulos 5 ao capítulo 8, que é os versículos que eu li aqui, estão no capítulo 8. Mas a macronarrativa do capítulo 5 ao capítulo 6, Paulo vai falar aos romanos sobre o evangelho e o poder de Deus para a salvação. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo, ele já faz como se fosse um condensamento da verdade que ele está querendo proclamar aqui do capítulo 5 ao capítulo 8. Porque Paulo, no capítulo 1, versículo 16, ele fala assim: eu não me envergonho do evangelho, porque este é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê.
Então, nesses capítulos, Paulo vai falar, olha, a mensagem do Cristo crucificado, este evangelho, a aceitação deste evangelho, é o poder, meus amados irmãos, que faz com que vocês possam ser transformados à imagem de Cristo. Paulo, no início do capítulo 8, ele vai falar o seguinte: ele vai começar a falar sobre a obra do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo faz. Ele vai falar, se eu não me engano, por 21 vezes a obra do Espírito Santo dentro de todo o capítulo. O Espírito Santo é aquele que faz, o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós, nos moldando, nos conduzindo, nos fazendo ser a imagem do seu Filho. Logicamente, todo esse capítulo 8, e principalmente no final, a gente vai ver que Paulo está querendo fazer um apontamento escatológico. Paulo está querendo dizer que o Espírito Santo está fazendo em nós, está construindo em nós, para que no futuro ele possa completar a sua obra, que é a glorificação de nossos corpos, mediante a aceitação do hoje, que é a consumação final. Amém? Que todos nós provaremos disso. Então tem assim um apontamento escatológico dentro desses versículos que eu acabei de ler para vocês. Mas Paulo dá uma ênfase aqui na obra e na vida que o Espírito Santo quer que nós andemos no hoje, no presente. No versículo 14, Romanos, no versículo 14, não precisa abrir lá. Sabe o que Paulo fala? Paulo fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Deus e o Espírito Santo, através da sua obra, Ele está querendo nos levar a um lugar. Ele está querendo nos levar neste caminho do Senhor, no caminho de Jesus. Ele está querendo nos conduzir nesse caminho e nós não estamos sozinhos, mas nós somos do Filho, nós pertencemos ao Filho e nós temos o Espírito Santo trabalhando em nós para nos santificar a imagem do Filho. O que Paulo quer dizer com todos os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, é que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles cuja vida está sobre a influência e a direção contínua do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito de Deus quer dizer que o Espírito Santo está fazendo em nós, está nos direcionando, está nos influenciando todos os dias a ser como filho. Ele está nos conduzindo em um caminho. Ele está trabalhando em nós, Ele está fazendo em nós a obra da santificação. Douglas Moo, em seu comentário sobre esse versículo, fala o seguinte: ser guiado pelo Espírito não se resume a receber orientações pontuais para decisões cotidianas, como se o Espírito Santo fosse seu guru, mas viver sobre o domínio do Espírito Santo. Isso significa uma transformação contínua. Como Paulo já escreveu nos versículos 5 e 9 em Romanos, uma vida marcada pela natureza de Cristo, se afastando da obra da carne. Então Deus, Ele está produzindo em nós um alguém para ser. A obra do Espírito Santo não visa apenas nos orientar em decisões práticas, mas nos transformar à imagem do seu Filho. Ser guiado pelo Espírito Santo é, antes de tudo, ser moldado para viver como verdadeiros filhos de Deus, em santidade, liberdade e esperança. A nossa esperança futura, de que Ele restaurará no final de todas as coisas e nos contemplará com a eternidade. Voltemos agora para falar especificamente de Romanos, no capítulo 8, versículo 28 a 30. Sabemos que Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam
Então Deus está agindo em todas as coisas. Através do que, meus irmãos? Através de tudo aquilo que eu falei, da obra do Espírito Santo. Deus está agindo em todas as coisas, independente das circunstâncias. Ele está produzindo em nós um alguém para ser, independente das dificuldades ou das felicidades, independente de como a vida se apresenta. Ele está formando em nós, esculpindo em nós, através da obra do Espírito Santo, sendo influenciados, dirigidos pelo Espírito Santo para ser um alguém. Então Deus está trabalhando para aqueles que amam a Ele. Porque, meus amados irmãos, nós só seremos transformados se amarmos ao Senhor em primeiro lugar. Porque o amamos e o colocamos como primazia, Ele pode formar em nós um alguém à sua semelhança, para nos tornarmos como Ele. Nós fomos chamados por Ele. Isso é glorioso, porque é Ele que nos chamou, é Ele que nos capacitou, é Ele que nos diz que nós somos capazes, não por nossas forças, mas porque Ele acredita em nós, e Ele não nos deixou sozinhos, mas Ele enviou o Espírito Santo, que nos regenera. Este é o propósito de Deus. Não é para que você seja apenas uma boa pessoa. Não é apenas para que você tenha a influência do Espírito Santo para se dar bem na vida, ou para escolher a melhor decisão pelaquilo que você vai se dar melhor. Mas o Espírito Santo é o teu influenciador e o teu direcionador, porque Ele está formando em você alguém para ser, e não ser segundo o teu propósito, mas ser segundo o propósito dEle. Porque aqueles que de antemão conheceu, Ele nos conheceu muito antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu muito antes. Também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E o primogênito entre muitos. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, Paulo vai falar a mesma verdade. Ele vai falar o seguinte: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é obra do Espírito Santo. Paulo, aqui aos Coríntios, escreve essa mesma verdade. Essa transformação em nós, ela só é possível mediante a obra do Espírito Santo. Aqueles que amam a Deus, esses foram chamados de acordo não com o seu próprio propósito, mas para cumprir o propósito de Deus. O propósito de sermos para o louvor da sua glória. Ele nos escolheu, nos chamou e nos fez ser a imagem de Jesus aqui na terra. Devemos ser então como Jesus. Vamos abrir agora em Filipenses no capítulo 2. Vocês estão aqui, amados irmãos? Vocês estão quietos? Agora vamos começar a voltar os nossos olhos para Jesus. E vamos começar a entender pontos práticos de como nós nos tornamos semelhantes a Ele, para ser como Jesus é, através da sua entrega e da sua rendição. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 8, Paulo vai falar assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Este é um hino cristológico, é um poema, possivelmente um antigo hino cristão. E Paulo, ao dizer esse hino, ele nos mostra que nós podemos olhar para Jesus, olhar para a sua encarnação, e podemos ver o quão disposto Jesus estava de se entregar para o plano salvífico de Deus. Porque Jesus, devemos lembrar, assim como Filipenses fala, Ele era Deus. Jesus é Deus. Mas encarnar-se em forma humana foi um ato de humilhação. Porque um ser divino não deixou de ser divino, mas a ele foram agregados atributos humanos. A ele foi colocada, muitas vezes, o padecer. Jesus, ao encarnar, nos mostra o quão disposto ele estava de cumprir o plano de Deus. Porque ele era autossuficiente, meus amados irmãos. Ele não precisava passar por essa terra para ter um corpo. Um corpo que sente fome, que sente sede. Um corpo que precisa dormir. Um corpo que era caluniado. Um corpo pelo qual ele era rejeitado. Que ele era acusado. O ato do próprio Deus encarnar em figura humana nos diz que a sua entrega foi tão grande, porque a vontade dele era para com o seu Pai. E ele, por um período, se subjugou à vontade do Pai, se tornando filho, vindo em forma de filho. Então a encarnação nos mostra que o ato de Deus em assumir a posição de filho e ser humilhado em forma humana nos mostra uma completa sujeição e uma completa rendição. Então Jesus é um exemplo nisso para nós. No contexto da carta dos Filipenses, Paulo está tratando ali sobre uma possível desunião na igreja. E dentro desse problema de divisão, Paulo vai e insere esse poema para dizer o seguinte, humilhem-se como Cristo, se assemelhem a Ele, não tenha motivo de vanglória, tenha o pensamento como Cristo teve, porque Ele não se usurpou no seu direito de ser. E sabe, meus amados irmãos, todos nós temos muitas vezes motivos para nos vangloriar. Todos nós temos motivos para nos vangloriar. Uns mais, outros menos. Todos nós temos motivos para bater no peito e falar, eu consigo isso. Eu sou assim. Mas muitas vezes se entregar é entender que nós precisamos assumir uma posição de humilhação, como Cristo assumiu. Para que não o seu plano seja cumprido, mas para que o plano de Cristo seja cumprido. Para que o plano de Deus seja cumprido. Vocês entendem? Muitas vezes nós precisamos deixar as nossas ambições egoístas de lado. E eu não estou dizendo aqui de forma alguma que toda ambição seja ruim. Eu estou falando que muitas vezes as nossas ambições egoístas nos deixam e nos privam de provar da obediência a Deus. Entregar os nossos planos é assim como Jesus. Assumir uma forma de muitas vezes pensar menos de si mesmo, ou de assumir uma forma
de pensar menos de si mesmo, para que nós possamos exaltar o Cristo, exaltar a Deus. As ambições que nos levam, a ambição perigosa é aquela ambição que nos leva muitas vezes a conquistar em detrimento da nossa própria relação com Deus, da nossa relação com a nossa família, muitas vezes da relação com a nossa comunidade, e até mesmo da ambição que nos faz nos desgastar em detrimento da nossa própria saúde. É quando muitas vezes os nossos planos se tornam os nossos deuses. E aí nós gastamos toda a nossa vida para cumprir aquilo. Onde a nossa família se perde, onde a nossa saúde se perde, onde o nosso lugar na comunidade de Deus se perde, onde o lugar de Deus se perde. Porque a nossa ambição nos engole. Então, se entregar ao plano de Deus é entender que os seus desejos têm lugar sim, mas eles não são no lugar de primazia. Que o plano e a vontade de Deus estão no lugar de primazia. Que possamos olhar para Cristo e assim como Paulo disse aos Filipenses, que possamos ter a mesma disposição que Cristo teve. De não se considerar superior, mas se humilhar perante o Senhor. Vamos agora para Mateus, no capítulo 26. Glória a Deus. Nós agora vamos olhar por uma perspectiva da entrega da vontade. Amém? Vamos entrar agora no cenário de um jardim. Nós entraremos agora no cenário aqui do Jardim das Oliveiras, amém? Do jardim em que Jesus se encontra com Deus Pai. Vamos ler do versículo 36. Mateus 26, vamos ler um pouquinho antes do 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, Jesus Cristo prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O autor aqui, o autor Mateus, está nos conduzindo e ele vai colocando emoções a essa narração. Ele vai agregando emoções para que a gente possa sentir o sentimento de Cristo. Jesus estava próximo à sua morte. Jesus sabia o que aconteceria com ele. Jesus está aqui entristecido e angustiado. Jesus fala: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Esse era o sentimento de Jesus, porque ele sabia o que ele enfrentaria, porque ele sabia a morte que ele teria, e porque ele sabia que algo muito mais profundo aconteceria ali na cruz. Ele tomaria sobre ele todo o pecado da humanidade, ele tomaria sobre ele toda a transgressão. Ele sabia o que iria acontecer com ele,
E ele estava terrivelmente angustiado. E nesse momento, Jesus, então, ele ora. Só que uma coisa que eu queria destacar aqui é que a primeira coisa que Jesus faz quando ele vai orar é prostrar-se. Meus amados irmãos, prostrar, e para um costume daquela época, prostrar era literalmente deitar-se no chão. Prostrar quer dizer que você deitava totalmente no chão, em reverência. Muitas vezes a um superior, a um senhor. Isso era o costume dos vassalos, amém? Eles se prostravam então, mediante a um superior. E não que eu quero dizer aqui que Deus era o Deus Pai era superior ao Deus Filho, mas o Filho se sujeita à vontade do Pai. Totalmente ele se prostra com o rosto em terra. A atitude de Jesus é que ele não queria passar por aquela terrível angústia e experiência. Mas ele se prostra mostrando que ele estava totalmente sujeito à vontade de Deus. E Jesus ora para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas o mais lindo, e é o que nós vamos nos atentar hoje, é que Jesus fala: mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Jesus era legítima, porque ele não possuía pecados, ele não merecia aquele lugar. Mas ele ora ao Pai e fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Mesmo que seja legítima, seja feita a tua vontade, Pai, na minha vida. Essa foi a entrega de Jesus. A vontade dele era para com o Pai. Que possamos olhar para Jesus e entender que se somos seus discípulos, devemos da mesma forma que ele orou, e falar: Pai, essa vontade é legítima, mas se essa vontade não está de acordo com a tua vontade, eu prefiro cumprir a tua vontade. Isso é entrega, isso é rendição, isso é ser como Jesus é. Jesus entrega a sua vida completamente ao Pai, para que ele cumpra o seu propósito. Glória a Deus. Às vezes não é o caminho mais fácil, mas é o caminho em que nós escolhemos quando dissemos sim a Ele. O convite de Jesus para segui-lo requer entrega. Amém? Seguir Jesus requer entrega e rendição. Vamos agora ler Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus, ao convidar os seus discípulos, ele deixa muito claro: vocês deverão abandonar as outras coisas para me seguir. Ou eles diziam sim para Jesus com tudo, ou eles não poderiam seguir Jesus. Ou é tudo ou nada, entendeu? Sabe o tudo ou nada? É o tudo ou nada. E lógico que o convite de Jesus aqui era num âmbito onde eles realmente, fisicamente, tinham que abandonar todas as coisas para seguir a Jesus. Mas o convite de sermos discípulos de Cristo hoje é para que nós possamos nos entregar a Ele. Sermos discípulos de Jesus
E Ele ser o Senhor das nossas vidas, pressupõe, meus amados irmãos, assim como o convite deles aos discípulos, que nós devemos negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Amém? Cristo não pode ser o nosso Salvador sem que Ele também seja o nosso Senhor. Você não pode querer apenas a bênção da salvação sem entender que Ele é o Senhor da sua vida. Jesus é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. Seguir o caminho de Jesus é se entregar a Ele, negando-se a si mesmo, para que Ele possa direcionar, para que Ele possa ser o condutor da nossa história, para que Ele nos molde, para que Ele nos modele nas nossas ações, na nossa vida, fazendo com que Ele seja a proeminência, fazendo com que Ele seja exaltado. Mais para frente em Lucas, no capítulo 18, nós vamos ter ali a passagem do jovem rico. E eu vou ler com vocês. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus falou. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. O jovem respondeu: a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Nós vemos aqui que aparentemente esse jovem, ele possuía a verdadeira religião. Aparentemente ele possuía a verdadeira afeição. Porque Jesus pergunta para ele: você quer me seguir? Você tem cumprido todos os mandamentos da lei? Ele fala: cumpro isso desde a minha adolescência. Quem seria mais merecedor de seguir a Jesus? Um homem desse? Ou os discípulos de Jesus? Muitas vezes com falhas e erros grandes. Esse é a tipificação do homem religioso. Esse é o homem que ele merecia. E ele bate no peito e ele acha que ele merece. Ele acha que ele merece. Mas ele pergunta para o mestre, né? Como eu posso herdar a vida eterna? Porque eu já faço tudo. Esse é aquele que bate no peito com orgulho. Mas Jesus deflagra o coração desse jovem e mostra que, na verdade, ele obedecia a preceitos, mas que o seu coração não estava aliançado para com Deus. Jesus deflagra o coração desse homem. E Lucas vai falar que Jesus, olhando para ele, ele amou. Ele amou aquele menino. Ele amou aquele jovem. E por isso ele revela para aquele jovem, então, o quão afastado ele estava de Deus. Esse jovem, ele possuía uma justiça aparente, mas ele era cego pela idolatria. Porque ele não conseguiria abandonar as coisas da vida para seguir a Jesus. Ele não conseguiria se desprender daquilo que ocupava o coração dele, daquilo que ocupava o lugar de primazia no coração dele. Ele não poderia se desvencilhar disso para seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus é tudo ou nada. Ou você entrega a sua vida completamente ao Senhor, ou você não entrega. Ou você se compromete a estar 100% com Jesus, ou não. E o Deus desse jovem era o dinheiro. Nos próximos versículos, sabe o que Jesus fala?
Porque os discípulos falam assim, Jesus, então quem vai para o céu? Desse jeito? Aí Jesus fala que essa realmente é uma obra que só o Senhor pode fazer. Que nós sabemos que é através da aceitação do Filho. Mas Jesus fala aqueles que estão dispostos a entregar tudo por amor ao meu nome. Sabe, Jesus convocou a Pedro. Jesus convocou a João. Pessoas falhas e defeituosas. Deus não quer a nossa perfeição. Deus não quer a nossa vanglória. Deus não quer só os perfeitinhos. Deus não quer só aqueles que batem no peito e sabem falar que são os mais religiosos. Deus quer aquele que entrega o coração, mesmo falhando. Deus quer aquele que ama verdadeiramente e se arrepende toda vez que erra. Deus quer aquele que tem realmente uma verdadeira afeição para com Ele. Deus não quer Jesus não quer te chamar e não exige de você a sua perfeição. Ele exige de você o seu coração. Jesus exige de você a sua total entrega. Glória a Deus. Seguir a Jesus é se entregar totalmente. É literalmente seguir os passos que Ele seguiu. No âmbito da entrega e da rendição, é a gente entregar os nossos planos, as nossas ambições. É a gente entregar a nossa volição, a nossa vontade. É a gente se entregar literalmente, mesmo em meio às dificuldades, aos erros, às falhas. É a gente orar ao Pai sinceramente e falar: Pai, eu carrego a minha cruz, eu nego a mim mesmo, para que um dia eu possa me tornar semelhante a você. Porque eu sei que nessa vida talvez eu não consiga, mas porque eu te amo, eu sei que no final de todas as coisas você vai me glorificar juntamente contigo. Que no final de todas as coisas você vai purificar o meu corpo da transgressão. Que você vai me lavar e vai me dar vestes novas. E eu serei assim como você é, Jesus, com um corpo glorificado. E eu estarei na eternidade e na glória com o Pai. É isso. Deus quer a nossa sinceridade de coração. Deus quer a nossa entrega de coração completa. A nossa rendição aos seus planos. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é o nosso Senhor. Como eu citei no começo. Ou nós nos tornamos semelhantes a Ele, ou seremos semelhantes à nossa arrogância, ao nosso ego, à nossa idolatria. As coisas criadas. Porque ou amamos ao Senhor de todo o nosso coração e nos tornamos semelhantes a Ele, porque a gente se assemelha àquilo que a gente adora, porque a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora. Ou nos tornaremos semelhantes à nossa vaidade, a nossos ciúmes, ao nosso orgulho, à nossa comparação. Que possamos estar com os olhos nele. Mesmo em meio a problemas, dificuldades, carnalidades. Paulo fala: eu vou me desvencilhando. Mas, como o caminho de Jesus, eu estou percorrendo um caminho rumo à eternidade, com os meus olhos em Cristo. Vem problemas, vem dificuldades, vem muitas vezes a minha carnalidade, vem, mas eu me desvencilho de tudo isso, para que eu possa caminhar para Jesus, e olhar para Ele, e me tornar semelhante a Ele, porque um dia eu serei como Ele é. Só prova da eternidade quem também prova do sepultamento.
Só prova da eternidade quem morreu. Paulo vai falar isso em Romanos. No capítulo 5 ele vai falar que nós fomos batizados com Ele. Em Filipenses também ele vai falar: um só corpo, um só espírito, uma só morte. Nós morremos com Ele, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para que com Ele também nós possamos ressuscitar um dia e sermos glorificados em sua glória. Porque a nossa entrega e a nossa rendição tem um só destino: os céus. Essa é a nossa bendita esperança. Glória a Deus. Nós vamos para o último versículo agora. Vai dar tempo, em nome de Jesus. Vai ser rápido. Amém. Vamos para Romanos capítulo 12. Agora nós vamos entender o último aspecto. Existem vários outros apontamentos na Bíblia, mas eu quis trazer esses apontamentos. Romanos no capítulo 12, então Paulo ele vai construindo ali, ó. A vida no Espírito é o Evangelho de Deus. E a vida no Espírito é o poder que nos transforma. É o poder, a obra do Espírito Santo é esse poder que vai te santificando, vai te modelando. Isso é a obra do Espírito Santo. É Ele que vai te convencendo, é Ele que vai mostrando para você muitas vezes a sua arrogância. É Ele que vai te moldando. E aí ele começa depois a falar de Israel, mas não perdendo foco. E aí no capítulo 12, ele vai para assuntos práticos da vida cristã, do dia a dia. E ele começa assim, ele já começa assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, porque, amados, são muitas as misericórdias de Deus para conosco. São muitas as misericórdias de Deus para conosco. Que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Isso é aquilo que vocês fazem intencionalmente. Quando vocês entendem que assim como o Cristo foi um sacrifício, vocês, ao se identificarem com Cristo também, morrendo com Ele, isso se representa pelo sacramento do batismo. Nossa vida passa a ser uma vida de um culto. Nossa vida é um culto ao Senhor. E por isso que nós somos sacrifícios vivos, sacrifícios que andam, sacrifícios que respiram, sacrifícios que falam, sacrifícios, pessoas em carne e osso, que são a própria representação de Cristo, a semelhança dele, para ser como ele é. Então nós nos oferecemos todos os dias como um sacrifício, que ele é vivo, que o Espírito Santo está nos santificando, e que esse sacrifício sobe ao Senhor como um cheiro, um aroma suave, é agradável ao Senhor. Hoje o convite do Evangelho é para que possamos ser assim como Ele é. Entregar a nossa vida como um sacrifício. Este sacrifício não abrange apenas uma parte de nós. Nós não somos seres fragmentados. Você não só entrega o seu ser espiritual, ou eu não só entrego a Milka espiritual, mas eu entrego o meu ser como um todo. Eu me entrego inteiramente. Eu me entrego inteiramente. Por isso que no versículo 2 ele vai falar sobre a transformação da nossa mente. Porque nós não nos entregamos fragmentados ao Senhor, nós nos entregamos por inteiro ao Senhor. O apelo do Evangelho é para nós, seres humanos, como um todo. É para esse ente humano.
nos render e entregar a totalidade do nosso ser a Cristo, como uma oferta viva, que vive, que respira, que anda, mas acima de tudo que obedece. Isso diz respeito ao modo, meus amados irmãos, como vivemos. Isso diz respeito ao modo como lidamos com situações reais da vida. E é duro de falar isso, né? Porque isso que eu estou falando aqui não é só algo teórico, mas é prático. Quando as situações reais da vida se apresentam, somos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Quando os enfrentamentos chegam, quando a oportunidade de exaltar o nome dEle chega, a gente é como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nas situações reais da vida. E meus amados, vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo está dentro de vocês, modelando, conduzindo, ajudando, consolando, para que vocês possam ser a imagem do Criador de vocês. Esse é o culto racional que oferecemos a Deus. Sermos como Ele é, como seres pensantes, como pessoas que escolhem decidir obedecer a Deus e seguir os seus passos e andar como Ele andou no caminho de Jesus. Amém? Vocês podem ficar de pé. Glória a Deus. Vocês poderiam fechar os olhos? Eu queria que vocês tivessem um momento, vocês com o Senhor. Essa é uma manhã onde nos foi apresentado um sermão sobre ser como Jesus. Se ser como Jesus requer a nossa entrega e a nossa rendição, que Ele tenha o nosso sim. Ore ao Senhor, fale com Ele, entregue para Ele aquilo que muitas vezes você não tem conseguido entregar. Entregue para Ele também as suas fraquezas e debilidades. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo para que Ele possa formar em você um alguém. Peça ajuda do Espírito Santo para que Ele possa modelar em você um alguém. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque Ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Meu pastor nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão
cansado, desprezado, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Teu amor me leva pastos verdes, onde eu posso descansar. Aleluia, aleluia. Deus, nós entregamos tudo que temos a você. Jesus Cristo, você é o nosso bom pastor. E por isso nós nos entregamos para ser conduzidos por Ti. Porque nada nos faltará. Porque nada nos faltará. Nada nos faltará. Não nos faltará momentos de entrega. Não nos faltará momentos em que precisamos nos render completamente. Não nos faltará o Teu apoio. Não nos faltará o Teu consolo. Não nos faltará a Tua bondade. Não nos faltará a Tua misericórdia. Não nos faltará o Teu conselho. Não nos faltará a Tua direção. Não nos faltará os Teus planos. Não nos faltará entregarmos, nos humilharmos perante Ti. Nada nos faltará, porque você é o nosso pastor, você é o nosso mestre, você é o Senhor, você é o libertador, você é aquele que nos conduz ao vale e também aos pastos verdejantes. Você é aquele que nos conduzirá à glória futura. Nós Te entregamos tudo que nós temos. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Que vocês possam sair daqui nessa manhã compreendendo ainda mais o senhorio de Jesus sobre as suas vidas. Amém. Sobre as nossas vidas. Tenha uma manhã abençoada. E lembre-se sempre de que aquele que se entrega é aquele que se dispõe para a transformação. Amém? Vão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.